Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção de Deus, que alegria poder estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2023. Hoje, queridos, a lição de número 2, que tem por título O Avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo para essa lição está no livro do Êxodo, a parte A do capítulo 34 e versículo de número 10, onde diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A verdade prática dessa lição diz: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica para essa lição está no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 34, dos versículos 29 a 33. Aonde diz: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Os objetivos, queridos, dessa lição são, primeiro, analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Amados irmãos, na lição anterior, nós estudamos que um dos muitos significados que pode se dar ao termo avivamento é o retorno às primeiras obras. Quando eu falei para os irmãos aqui, por exemplo, que nós deveríamos observar os princípios bíblicos que nortearam a igreja primitiva. Então, na igreja primitiva tinha uma busca constante por oração, por fidelidade aos estatutos de Deus, não é? E uma série de outras atitudes que tinham por base, queridos, a palavra de Deus. Então, dentre os vários aspectos do avivamento, não é? Alguns que já foram citados e outros que serão citados no decorrer do trimestre, nós podemos destacar da lição passada o retorno às primeiras obras. Nessa lição em específico, nós vamos observar dois temas importantes, que é a confissão de pecados e o retorno à Bíblia Sagrada. Então, nós temos que olhar para esses dois aspectos
como aspectos indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Irmãos, certa vez eu estava ensinando sobre pecado e uma coisa que eu disse aos irmãos é o seguinte, ó, a gente tem que ter muito cuidado com a maneira como os céus estão nos vendo. Porque a maneira como o mundo nos vê, eles veem o que está fora. Algumas pessoas usam essa expressão, inclusive, para se vitimarem. Não é? Por exemplo, o mundo vê o meu exterior. Claro que o mundo vai ver seu exterior. Agora, o principal ainda é Deus. Porque você imagina, um dos significados de pecado é transgressão. E você vê que a gente corre o risco de ser visto como pessoas muito boas, mas o problema é que o céu, o nosso Deus, pode estar olhando para a gente e nos ver como transgressores, não é, irmãos? Então, são aspectos indispensáveis para a busca de um avivamento, um verdadeiro avivamento. Confessarmos os pecados e deixarmos os pecados e também retornarmos à Bíblia Sagrada, o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, queridos, alguns momentos aconteceram, em que o povo de Deus deixou-se levar por práticas estranhas. E essas práticas estranhas, elas provocaram a ira de Deus, né, irmãos? E a consequente punição. É assim, ó, o mundo anda de mal a pior. Vou explicar para os irmãos essa questão da punição de Deus. Não é que Deus está com um martelo, como um juiz de direito que a gente conhece, esperando a gente pecar para ele nos punir. Não. É porque a ira de Deus, quando a Bíblia fala da ira de Deus, é a manifestação do que já está escrito, que já está posto. Por exemplo, quando o homem peca, o homem escolhe o seu caminho pautado nas diretrizes do pecado. Então, o pecado conduz à morte, o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem peca, ele é maltratado, porque o outro lado, ele vem para matar, roubar e destruir, e ele não vem para outra coisa. Quem se entrega para ele é roubado, é destruído, é morto, né, irmãos? É maltratado. Agora, quem se entrega a Deus tem, por consequência, o cuidado de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, naquela época, agora eu estou falando de Antigo Testamento, o povo israelita se deixou levar por práticas estranhas. E por se deixar levar por práticas estranhas, eles provocaram a ira de Deus, né, irmãos? E aí a nação foi punida. A consequência é que a nação foi punida. Eu só quero dizer que isso já está posto. Quem escolhe o outro lado sofre as consequências do outro lado, que não são boas. Então, quando essa situação da punição divina parecia não ter saída, um homem, não é, ou uma mulher, ele levantava-se de maneira, de forma humilde e quebrantada, e buscava a Deus e confessando os pecados do povo. Nessas circunstâncias, Deus ouvia as orações e enviava do céu um avivamento, como a chuva serôdia, ou seja, uma restauração espiritual. Então, nós temos registros pautados nessas verdades, eles norteiam a lição que nós vamos estudar hoje. Por exemplo, eu já posso citar um exemplo para vocês que eu vou falar um pouco mais sobre ela no decorrer da lição. Foi assim com o povo no Egito, quando Deus levantou Moisés, o servo do Senhor. E eu poderia resumir tudo que eu estou falando no período dos Juízes. Quando o povo apostatava da fé, né, o livro dos Juízes é aquele círculo com 4 palavras. É apostasia, opressão, arrependimento e livramento. O povo apostatava da fé e aí, por consequência, eram oprimidos pelos opressores. Só que depois eles se arrependiam, aí Deus levantava um juiz, que podia ser um homem ou uma mulher, que conduzia o povo a prevalecer de novo pelos opressores.
essas constantes, e todo o livro dos Juízes é marcado com isso, com essas 4 palavras: apostasia, opressão, arrependimento e livramento. Mas houveram outros exemplos fora do livro dos Juízes. Alguns exemplos com reis, com Moisés, o servo do Senhor, com os patriarcas. Então, houveram outros exemplos que eu poderia citar aqui como verdadeiros momentos de avivamento que aconteceram no Antigo Testamento. Então, o avivamento no Antigo Testamento, não é? O avivamento no Antigo Testamento, ele pode ser descrito em vários momentos. Por exemplo, se pegarmos o período dos reis, como também já falei na lição passada, no período do rei Asa, no período do rei Joás, no período do rei Ezequias, no período do rei Josias e no período dos profetas Esdras e Neemias, e outros vários que eu poderia citar aqui, antes do livro dos Juízes e depois também, mas dentro do contexto do Antigo Testamento. Todos esses avivamentos aqui, eles ocorreram em momentos em que o povo passava por crise moral e espiritual. E nesse momento, por que aconteceram nesse momento? Porque nesse momento o povo precisava ser exortado acerca da necessidade de um avivamento, não é? Então, o avivamento aconteceu no momento de crise moral e espiritual da nação de Israel. Então, dentre tantos momentos de crise que a nação de Israel experimentou, a gente pode citar aqui, por exemplo, o momento do tempo do rei Josias. Não é? Por meio da profetisa Uda, o Senhor declarou, lá em 2 Reis 22, 17, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, você observa o que foi que Deus falou por meio da profetisa Uda, né? Que provocaram a ira por todas as suas obras das suas mãos, o furor de Deus havia se acendido contra aquele lugar e não se apagaria. Porém, diante das atitudes do rei Josias, não é? Nós vamos observar lá em 2 Crônicas 34, 27, por exemplo, diz assim, ó, visto que em seu coração se enterneceu, né, e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim e rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi sua oração, diz o Senhor. Então, um grande avivamento aconteceu naquele período do rei Josias. Os ídolos foram removidos, os altares foram consertados, não é? E as festas ao Senhor, elas voltaram a ser celebradas, tá certo? Então, o avivamento aconteceu no momento de crise, mas ele aconteceu de forma veemente. Então, aconteceu num momento de grande oposição à obra de Deus. Você observa que, na crise, nós temos a oportunidade de sermos avivados. Enquanto a gente escuta um ditado que fora dito de um tempo para cá na casa do Senhor, onde diz assim, que em tempo de crise, a igreja está em Cristo. Isso é verdade. E se a igreja permanecer em Cristo, a igreja continuará a ser um grande referencial para as pessoas que estão em Cristo, né? Para as pessoas que estão ali, para as pessoas que estão buscando a Deus. Por exemplo, a igreja, o mundo está em crise, mas eles encontram na igreja um refúgio, não é? Porque a igreja está em Cristo, a igreja permanece avivada. Outro momento o avivamento acontece no momento de grande oposição à obra de Deus. A gente observa que após um período no exílio babilônico, a nação de Israel ela encontra oposição, né? Dos arábios, dos amonitas, dos asdotitas,
né? Além de Tobias, Sanbalate, que eram de Samaria. Então, foi nesse momento de ameaças que está registrado lá no livro do profeta Neemias, capítulo 4, versículos 8 e 9. Nesse momento de ameaças, todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, o que nós vemos é que o profeta Neemias encaminhou o povo para o retorno às Escrituras. O texto bíblico, ele revela para a gente que houve o quê? Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então, você observa que, juntamente com a fome e sede de ouvir a palavra de Deus, o avivamento teve início mediante o autêntico retorno à palavra de Deus. O momento em que as pessoas sentiam fome e sede dela. E um esforço decisivo para a compreensão da sua mensagem. Então, você vê que o avivamento aconteceu no momento também de grande oposição à obra de Deus. E também aconteceu o avivamento no momento de frieza espiritual, né, irmãos? Então, nós vamos ver 3 aspectos aqui interessantes. Primeiro, aconteceu num momento de crise moral e espiritual da nação de Israel. Segundo, aconteceu num momento de grande oposição à palavra de Deus. E terceiro, aconteceu no momento de frieza espiritual da nação. Então, Ciro, o rei da Pérsia, né, o ungido, ele havia permitido que 50 mil judeus que estavam exilados voltassem a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Então, durante o segundo ano do seu retorno, foram lançados os alicerces do templo. Então, ali nós temos a oposição dos samaritanos, né, que por causa dela fez cessar a obra. Né? Consequentemente, os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos. Não é, irmãos? Então, passaram 16 anos até que eles retomassem a construção da casa de Deus. Deus envia ali os profetas Ageu e Zacarias, para encorajar o povo de Deus a recomeçar as obras. Então, depois da atuação dos profetas, o texto bíblico, depois da atuação dos profetas, houve um despertamento espiritual, né? Um avivamento genuíno para voltar a servir na casa de Deus. No livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 14, diz: assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então, o verdadeiro avivamento, ele impulsiona o povo a servir a Deus melhor, e nós temos que perseverar nisso, tá certo? Agora, um panorama, né, irmãos, de alguns avivamentos, dentre vários, né, alguns avivamentos no Antigo Testamento. Por exemplo, na época de Moisés, o servo do Senhor. Então, quando José, né, filho de Jacó, morreu, o povo de Israel sofreu com a tirania de Faraó, né, irmãos? Que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Né? José já havia morrido nessa época que o faraó ele oprime o povo de Deus na terra do Egito. Então, nesse momento, Moisés é chamado, não é, por Deus lá no Monte Horebe. Lá ele viu a sarça que queimava e não se consumia. E ao se aproximar daquela imagem, Deus chama Moisés para libertar seu povo do Egito, dizendo, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus.
Então, diante dessa visão, o Senhor, ele esclarece a Moisés que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. E é justamente por intermédio de Moisés, não é? Que de maneira poderosa Deus envia 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo sair daquele país. Você observa que na época de Moisés se viu as maravilhas de Deus, né, irmão? Se viu o verdadeiro um avivamento no tempo de Moisés. Primeiro, com o chamado de Moisés. Segundo, com a atuação de Moisés como enviado de Deus, particularmente diante de Faraó. Também nós podemos citar o avivamento no tempo do profeta Samuel. Então, Deus usou o profeta Samuel naquela oportunidade para denunciar a maldade do povo rebelde, né? A apostasia, o desprezo pelas coisas sagradas, não é? No tempo, especificamente no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus, ela se instala na região de Efraim e os israelitas são derrotados. Quais são a consequência? Qual é a consequência dessa derrota? A arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, não é? Acho que os irmãos lembram do termo e acabou, não é? Porque a glória de Deus foi levada, né, irmãos? E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca, o sumo sacerdote Eli também morreu. Então, nesse contexto, não é, desses acontecimentos, que o profeta Samuel, então, exorta os israelitas à necessidade do arrependimento. Então, nesse sentido, o povo se humilha, busca Deus e Deus dá vitória ao povo. Então, o grande avivamento chega a Israel. Né? Na época em que o profeta Samuel, ele julgou Israel, não é? Julgou Israel como juiz. E a Bíblia revela que ele julgou Israel todos os dias da sua vida. Tá certo? Então, nós temos aí o profeta, o avivamento, na época, no tempo do profeta Samuel, que veio, né, irmãos, com a busca por Deus, a busca incessante. Também o avivamento no tempo do rei Josias. Esse é um dos mais famosos do Antigo Testamento. Tá certo? Então, depois do reinado do rei Ezequias, rei de Judá, o rei Manassés se corrompe, cai na idolatria, tá certo? Cultua demônios, ergue altares nos pátios da casa de Deus e fez passar seus filhos pelo fogo, né, irmãos? E usou práticas ocultistas, conforme a própria Bíblia registra lá em 2 Crônicas. Qual foi a punição disso aqui para Manassés? Para o rei Manassés? Deus enviou exércitos assírios e prenderam, né? E o prenderam com cadeias. Manassés se arrependeu, Deus ouviu a sua oração e restituiu o reino. Então, após a morte do rei Manassés, seu filho, o rei Amon, reinou em seu lugar. Infelizmente, não seguiu o exemplo do seu pai e governou de forma corrupta. Então, os servos dele o mataram, o povo declarou o rei Josias rei em seu lugar. Então, diante desse momento incerto, é que surge o rei Josias numa verdadeira reforma espiritual na nação, na nação de Israel. Ele derruba os altares dos demônios, destrói as imagens das esculturas e estendeu essas medidas, né, a outras cidades sobre o seu domínio. Ele ficou muito, né, irmãos, à frente dessas ações para levar o povo a voltar aos pés do Senhor. A situação espiritual até então era tão decadente que o livro da lei, irmãos, estava perdido dentro do próprio templo, né? Mas ele foi achado durante as obras do santuário. E o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um avivamento espiritual. Né? A gente leu na lição passada
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a terra, perdoarei os pecados, né, irmãos? Então, uma série de fatos, de verdades que ilustram o avivamento que aconteceu naquela época. Também o avivamento no Antigo Testamento envolve retorno às Sagradas Escrituras. Aqui é algo bem específico sobre as Escrituras Sagradas. Do Antigo Testamento vem o exemplo a ser aplicado em nosso coração hoje. Então, o retorno às Escrituras restabelece o verdadeiro culto. Isso aqui é interessante. Desde o Antigo Testamento, com o exemplo do Antigo Testamento, nós tomamos para hoje a verdade de que não existe avivamento sem as Escrituras Sagradas. Não é, irmãos? Não existe. Então, é um defeito, não é? Um defeito de alguns discipuladores que eu já vi, Brasil afora, em vários contextos, onde a palavra é pregada nos cultos e por meio da palavra pregada as pessoas aceitam Jesus. Só que no processo do discipulado, o foco que deveria ser na palavra volta-se a outra coisa. Por exemplo, uma falha muito grande que as pessoas têm em mente. Vamos promover uns cafés, uns momentos de debate, uns encontros em lanchonete, para tornar o serviço a Deus uma coisa agradável, para ver se a gente segura as pessoas na igreja. Isso é uma falha terrível, né, irmãos? Para ganhar pessoas para Jesus e sustentar essas pessoas em seu santo caminho, o segredo não é outro senão focar nas escrituras sagradas. Então, do Antigo Testamento, segundo Crônicas 34 e 30, nós temos que o rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá e moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. Então, após esse ato de ler e obedecer, houve uma renovação espiritual em Judá. As abominações foram removidas. A festa da Páscoa foi restabelecida. Os sacerdotes foram estabelecidos em seus cargos e o ensino da palavra foi ordenado em todo Israel. Então, isso demonstra que nunca, né, irmãos, nunca existirá avivamento sem um retorno à palavra de Deus. Então, primeiro passo é ler a palavra de Deus. Né, irmãos? É ler a palavra de Deus. Alguém vai dizer, mas eu leio, né, assim, e um capítulo, e faço... Não, irmão, leia a Bíblia toda. Tá certo? Leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda, seja determinado. E você depois você faz as considerações que você quiser. Mas leia a Bíblia toda, se empenhe nisso. Porque se não for assim, não tem avivamento. Então, o retorno às Escrituras também trouxeram quebrantamento espiritual. No livro do profeta Neemias, nós podemos encontrar que o povo estava atento à leitura da palavra de Deus. Todo o povo se pôs em pé em reverência à palavra de Deus. Né, irmãos? Aconteceu um genuíno culto avivado, porque a Bíblia Sagrada diz que eles levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então, durante 7 dias, 6 horas por dia, o sacerdote ali, o profeta Esdras, leu o livro da lei e, por fim, a busca pelo Senhor trouxe quebrantamento. Neemias 8:9 diz, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Então, o Neemias 8:8, no estudo da palavra do Senhor, a Bíblia diz, Neemias 8:8, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Tá certo? Também existe a questão da
confissão dos pecados, né, irmãos? E retorno à palavra de Deus. Então, aqui a gente pode ver o chamado de Neemias. Né? Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, não é? Quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Então, apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade eram fendidos, não é, irmãos? Não estavam. E as suas portas queimadas a fogo. O rei, aliás, o profeta Neemias, então, ele ora 4 meses com grande lamentação. Neemias 1,6, a parte B, diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também e a casa de meu pai pecamos. Então, esse aqui foi um dos pontos mais altos da oração de Neemias na condição de intercessor. Né, irmãos? Ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Então, Neemias confessa, mas de todo nos corrompemos contrária. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, aqui nós aprendemos que a confissão dos pecados, ela é uma condição indispensável, irmãos, para viver um verdadeiro avivamento espiritual, tá certo? Também nós podemos destacar aqui o avivamento pelo ensino, não é? Através do ensino da palavra de Deus. Então, no tempo do profeta Neemias, né? No tempo do profeta Neemias, nós temos aqui o seguinte, só achar aqui um negócio. Pronto. No tempo do profeta Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Uma marca indispensável, tá certo? Foi uma marca indispensável ali para o verdadeiro avivamento. Então, Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, não é? Pausadamente, a palavra deveria ser lida. De modo didático, de modo que as palavras, que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Então, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Então, além da leitura, né, irmãos, explicavam-se significado de cada expressão. Então, o povo ali entende como resultado, né? O povo entendeu que, como resultado, sobrevém um verdadeiro avivamento sobre o povo quando houve um quebrantamento verdadeiro. Voltaram a alegria, voltou às festas. O povo passou a entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus outra vez. Então, na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém no pós-exílio, tá certo? Vou falar um pouco também, já estou terminando, sobre o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige, né? A palavra de Deus, ela foi escrita para os salvos. Ela foi escrita para os que têm fé em Deus. Então, no Antigo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como ensina o apóstolo Paulo, não é? Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 14 e versículo de número 26. Ele diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, nós podemos observar que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, tá certo? Ou mesmo o emocionalismo que vem atrelado a ele, nem expressões irreverentes. A orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. E nesse culto aqui, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Não é? Então,
A Bíblia não está falando para ter emocionalismo, exibicionismo, show pirotécnico, né, irmão? Palavras irreverentes, não. Ela está dizendo, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e tudo deve ser feito para edificação, para edificar, tá certo? Um cuidado que o autor da lição pede que nós tenhamos é com o formalismo. Então, ele diz que o formalismo, com o formalismo, ele quer dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso, né? É o extremo oposto ao mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos, mas o formalismo, ele assume uma característica negativa quando o cuidado, não é, irmãos? O cuidado e zelo pelo que é formal se sobrepõe à necessidade espiritual da igreja. Então, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito, ele tem liberdade na igreja, tá certo? Por exemplo, nós, quando pregamos a palavra de Deus, eu particularmente, quando estou pregando, eu peço que as pessoas voltem a atenção para mim, voltem a atenção para o que eu estou fazendo, para o que eu estou falando. Agora, quando Deus toma a igreja, as pessoas têm liberdade para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, não é? Para rasgar o coração na presença de Deus. E aí Deus muda o ambiente, mostrando, não é? Evidenciando que naquele momento e naquele lugar há um genuíno avivamento. Então, o avivamento no Antigo Testamento, ele envolve arrependimento e confissão dos pecados, tá certo? Na época do livro do profeta Neemias, começou com arrependimento. Então, a lei do Senhor foi abundantemente lida e o resultado foi um genuíno avivamento, que começou com genuíno arrependimento. Então, já fazia um bom tempo que os estatutos de Deus, naquele período, não eram observados. Não é? Os moradores de Judá tinham sido libertos e a alegria se espalhava por toda a nação. E o autor aqui, ele diz, interessante, que aquele avivamento foi o retorno à experiência do Sinai, né? Uma rememoração de tudo quanto o Senhor havia operado na trajetória de Israel. Eles se arrependeram de sua ingratidão para com Deus, que tudo houvera provido até então. Então, alguns pontos daquela oração de Neemias, né, registrado naquele momento. Então, o reconhecimento de Deus como todo-poderoso e criador, lembrança das promessas feitas a Abraão, lembrança da misericórdia de Deus em relação a Israel no Egito, lembrança dos sinais e prodígios operados por Deus no Egito, lembrança da glória do Sinai, lembrança das provisões do Senhor, lembrança da dureza de coração de seus antepassados, lembrança da longanimidade de Deus, lembrança das vitórias nas guerras de Canaã e as terríveis oscilações espirituais e também as suas consequências, né? Então, o avivamento lá em Neemias começa com arrependimento do pecado. Então, o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado indiscutivelmente pela confissão de pecados. Então, a confissão de pecados. Então, foi assim com o salmista Davi, com os ninivitas, com o filho pródigo, não é? Então, naquela ocasião não foi diferente. Devido ao sincero arrependimento, o Senhor perdoou os pecados. Não é, irmãos? E interessante que isso não foi uma coisa daquele momento. Já havia sido predito quando da consagração do templo na época do rei Salomão. Então, o que aconteceu com Judá é o que acontece com todos quantos se arrependem de seus pecados, mesmo nos dias de hoje, tá certo? Também o avivamento no Antigo Testamento envolve obediência. E aí, irmãos, qual é o significado da palavra obediência no Antigo Testamento? Então, as palavras hebraicas e gregas traduzidas como obedecer ou obediência são geralmente chamar
e as formas cognatas de akouo, né? O significado básico delas é ouvir e obedecer. Então, obedecer significa ouvir no sentido de atender às exigências do Criador. Então, a obediência ela é imposta pelo Senhor a todos quanto lhe servem. A obediência é essencial à fé. A obediência, queridos, é o resultado para quem dá crédito à voz de Deus. A obediência manifesta-se através da submissão do servo ao Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é o supremo exemplo de obediência. E essa deve ser uma das características de todos os santos que são seguidores de Jesus. Tá certo? Então, deve proceder do próprio coração e a obediência não pode ser uma obrigação, senão ela não é sincera, não é genuína e não é aceita por Deus. Lembre-se que Deus conhece o nosso coração, que Ele sonda os nossos pensamentos, que Ele conhece bem as nossas intenções. Então, alguns exemplos bíblicos de obediência indiscutíveis. Por exemplo, Noé, Abraão, Elias, Jesus, não é, irmãos? O apóstolo Paulo e vários outros eu poderia citar. Então, no Antigo Testamento, alguns homens que obedeceram a Deus. A Bíblia ela vai registrar vários personagens que incentivaram ao mesmo tempo que obedeceram ao Senhor. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Alguns resultados advindos da obediência. Eu vou citar alguns deles, vou citar aqui 6 deles. Primeiro, Moisés instruiu o povo para a obediência ao Senhor. Segundo, Josué e os israelitas comprometeram-se a obedecer a palavra para serem prósperos. Terceiro, José foi um grande exemplo de prosperidade no Egito através da obediência ao Senhor. Quarto, o rei Davi aconselha Salomão, seu filho, a obediência para que ele fosse próspero em tudo. 5, o rei Uzias também é exemplo de prosperidade pela obediência a Deus. E 6, o profeta Daniel prosperou na Babilônia por causa da sua obediência e fidelidade à palavra de Deus. Glória a Deus. Também a obediência resultou em um grande avivamento. Né? Existem muitos exemplos que no Antigo Testamento de pessoas que obedeceram ao Senhor. Um deles, ele resultou em avivamento nacional. O rei Josias, né, irmãos? No período da reforma do templo, que estava abandonado, achou o livro do Senhor, achou as escrituras sagradas quando essa foi lida ao rei. Ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. Então, foi no reinado do rei Josias que todos se comprometeram a obedecer, como é relatado lá no livro das Crônicas, em 2 Crônicas 34 e 31, onde diz: o rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Qual foi o resultado disso? A idolatria removida, a festa da Páscoa comemorada, não é? E o avivamento genuíno que aconteceu naquele momento. Glória a Deus. Que lição, né, irmãos? Então, para concluir, os avivamentos no Antigo Testamento, eles sempre vieram como resposta ao quê? Ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual. Né? O avivamento vinha e mudava tudo. A obediência trazia, por consequência, avivamento da parte de Deus. Então, por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, nosso desejo é que esses avivamentos veterotestamentários, né, do Antigo Testamento, nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual que nós estamos vivendo. Que lição maravilhosa, não é? Que transformação essa lição propõe e traz ao nosso coração. Queridos,
Motive seus alunos a discutirem esses pontos, fazer uma autoanálise e anotarem e chegarem a conclusões do que precisa ser feito para que um verdadeiro avivamento retorne. Você que é aluno, anote suas dúvidas, leve para tirar com seu professor também suas colocações, para que em tempo oportuno você faça, não deixe de fazer, pelo menos anotar e entregar ao professor, se não der tempo falar, tá certo? E motive outros para ir à escola dominical. Deus abençoe, queridos. Tenham todos uma excelente lição. Escutem mais uma vez, se aprofundem, pesquisem, e eu creio que será uma bênção de Deus. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos. Tenham todos uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.